Como corrigir falhas e evitar desclassificações indevidas à luz da nova lei de licitações? É isso mesmo que você ouviu. Você sabia que algumas falhas elas podem ser corrigidas durante o certame licitatório? E que, se não souber conduzir o certame, tanto a comissão quanto o pregoeiro, eles podem realizar uma desclassificação indevida? Saiba que isso cabe responsabilidade. E já temos jurisprudência em nosso país que regulamenta essa matéria. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Nós iremos abordar uma temática essencial. Primeiro, para a administração compreender esse novo momento que é a realização das licitações públicas. Segundo, para os licitantes, para que os fornecedores entendam que a falha acometida pelo mesmo na apresentação de alguma documentação, ela pode ser corrigida para que o certame continue e atenda ao objetivo primordial da administração, que é realizar a busca pela contratação mais vantajosa de forma transparente e eficiente. Me chamo Alberto Costa Júnior, advogado especialista em licitações e contratos, propulsor do método Rotina Licitatória. E esse programa é feito para trazer conteúdo técnico e prático na vida de vocês licitantes, na vida de vocês da administração pública e de gestores que buscam conhecimento e entender mais sobre todo o universo que circundam e lida com as contratações públicas voltado às licitações, à luz da Lei 14.133. Alberto, o que seria essas correções de falhas e essas desclassificações indevidas nas licitações? Para quem participa de comissão de licitação ou para pregoeiro que tem uma vivência no dia a dia na realização de certame é os atos que são praticados, o encaminhamento da forma de se realizar o julgamento, a análise da documentação, no dia e hora e lugar marcado para fazer o julgamento da licitação. Todos esses atos, todo esse rito é chamado de certame licitatório. Então, no decorrer da execução das suas atividades, o pregoeiro, o agente de contratação ou a comissão, ele se depara com algumas situações que o licitante deixou de apresentar um requisito formal que o edital pedia, mas ele trouxe a essência da informação, porém não como o edital solicitou. E aí, nesse caso, o que se deve fazer? É desclassificar esse licitante? Será que deve inabilitar esse licitante? Vou trazer um exemplo para vocês. Imagine que um licitante, ele apresentou a sua proposta de preço, ele trouxe a marca, modelo, tudo como o edital ele solicita. Porém, quando ele foi apresentar o catálogo, esse catálogo ele foi omisso, ou então ele trouxe uma falha na marca que foi apresentado na proposta. Como deve se proceder frente a essa situação, a desclassificação dessa proposta, sendo que essa proposta foi a proposta mais vantajosa para a administração pública? É pautado nessa situação que a lei, o legislador, ele trouxe um dispositivo fazendo com que o pregoeiro ou a comissão eles tenham a competência de sanar falhas que estão inseridas dentro da apresentação dessas propostas ou documentação. E aí tem um ponto muito importante. Para sanar essas irregularidades, tem que ser entendido que não é uma ausência de documentação. O fornecedor não deixou de apresentar uma documentação. Ele apenas se equivocou dentro dos documentos apresentados com os requisitos que o edital solicita. Isso é importante se entender para que não pense que a lei está possibilitando
o fornecedor ele apresentar um novo documento ou alterar sua proposta. Não haverá uma alteração de proposta. Então, a materialidade, a substância do documento apresentado, ele não vai ser alterado. Vai ser apenas complementado com um documento que já foi trazido a informação junto ao certame licitatório. Então, entende-se que, pautado no princípio da razoabilidade, no princípio da maior isonomia e competitividade, esculpida na Constituição Federal e no artigo 5º da Lei 14.133, buscou o legislador informar que, quando houver falhas que possam ser corrigidas no andamento do processo licitatório, que o pregoeiro ou a comissão ele haja para correção e que se busque ali realmente a eficiência da licitação e não uma mera formalidade, né? Além disso, se abre um campo de discussão. Mas, Alberto, e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório? Como ficaria? Não seria fragilizado? Entenda que sanar falhas, né, corrigir essas falhas, não vai deixar de atender à exigência do edital. Vai trazer maior clareza ao julgamento objetivo do edital. É nesse sentido que a lei traz. Além disso, se falar em evitar desclassificações indevidas. Por quê? Porque pela insegurança que nós vemos hoje, muitos pregoeiros e comissões de licitações ainda em aplicar esse dispositivo da lei, e esse dispositivo está lá no artigo 64, inciso 1º. Ele traz uma robustez de competência junto a esse pregoeiro e comissão, mas muito ainda não utiliza dessa ferramenta, ou quando utiliza, eles se utilizam de forma subjetiva, o que acaba incorrendo aí em uma irregularidade praticada na sua ação, que é a desclassificação indevida ou classificação indevida. É isso aí. Então, junto com a correção de falhas, né, e evitar desclassificações indevidas, o pregoeiro e as comissões eles têm que atentar para que a sua correção das falhas seja de forma objetiva, pautado apenas em informações complementares que possam ali ratificar aquilo que já foi trazido pelo fornecedor junto ao certame e que evite ele desclassificar indevidamente um licitante por ausência de ato complementar junto ao certame. Dentro dessa temática, eu gostaria de trazer para vocês um julgado que o Tribunal de Contas da União ele já se manifestou quanto a isso. Houve uma licitação, um acórdão, precisamente é o acórdão 2049 de 2023, em que foi tido uma representação no Tribunal de Contas da União por um licitante, informando que ele apresentou a sua proposta junto a um determinado item de um pregão e o pregoeiro, ao identificar que as informações trazidas junto ao laudo era incompatível com o solicitado pelo edital, desclassificou a sua proposta. Esse licitante ele fez uma representação junto ao Tribunal de Contas da União. Antes disso, ele apresentou um recurso ao pregoeiro, informando que foi um equívoco junto ao laudo, porque a proposta trazia ali os requisitos que o edital solicitava, porém, na apresentação do laudo, houve um equívoco com uma especificação diferente. No recurso,
ele apresentou o laudo retificado conforme a proposta e solicitou a sua classificação como primeiro colocado. Isso foi indeferido pelo pregoeiro. O pregoeiro ele deu andamento ao certame, inclusive sem informar para o mesmo que tinha sido desclassificado e convocado à segunda, né, não acatando o seu recurso. Ocorreu que o Tribunal de Contas da União, através desse acórdão 2049/2023, ele entendeu que houve uma desclassificação indevida junto a esse certame. E, como no recurso foi trazido ao certame ali a retificação de um erro meramente formal e não substancial, deveria se realizar a sua classificação. Isso feriu de pano o princípio da razoabilidade. Logo, por eles ter dado logo o impulso ao certame licitatório, convocando o segundo, sem uma publicação, apenas em sistema, entendeu também esse acordo que isso feriu o princípio da isonomia. Além desse princípio da isonomia, da razoabilidade e da competitividade. Isso fez com que o plenário do tribunal trouxesse esse acordo como forma de balizar, junto às contratações públicas, né, a possibilidade de corrigir falhas e de evitar desclassificações indevidas. Então, se você é pregoeiro, se você é agente de contratação, faz parte de uma comissão, e na condução do seu certame você identifica que há algumas possibilidades ali que não interferem diretamente no julgamento objetivo e substancial dos documentos que foram apresentados, sendo ato de mera formalidade, vocês podem abrir diligência, solicitar com prazo razoável para todos. Olhe que essa correção de falhas, elas devem ser pautadas para todos os licitantes, não apenas um licitante. Segundo ponto, não pode nem o pregoeiro nem a comissão se utilizar dessa prerrogativa para realizar julgamento subjetivo. Esse julgamento subjetivo, aí sim, ele fere diretamente o princípio do julgamento objetivo e da vinculação do instrumento convocatório. Além disso, recomenda-se esse ato para que você consiga aproveitar, né, toda a composição do certame, todos os concorrentes ali que estão aptos e habilitados a participar das outras fases dessa licitação e fazer com que o princípio da transparência e eficiência ela seja alcançado na licitação, que é através da proposta mais vantajosa. Então sinta-se seguro juridicamente para utilizar dessas prerrogativas. E é muito importante que o setor jurídico ele consiga avaliar junto à minuta dos editais esse dispositivo. E se a comissão ou o pregoeiro sentir dificuldade ou insegurança, consulta a assessoria jurídica, a procuradoria jurídica, para ter maior plausibilidade e segurança no ato que está sendo praticado. Além disso, a gente traz para os fornecedores que esse é um dispositivo muito importante. Licitações e contratos são temas que trazem certa complexidade no Brasil. Nós temos uma nova lei, que é a Lei 14.133 de 2021, e que foi implementada integralmente em 2024. Você tem ainda vários pontos dessa lei que estão sendo apreciados pelos principais tribunais do nosso país. Você ainda tem muitos operadores de contratações públicas no país, gestores, assessores jurídicos, comissões de licitações, pregoeiros, presidentes, técnicos e analistas em licitação, sem um entendimento pacífico na aplicabilidade dessa lei. Então significa que os licitantes, vocês também devem buscar ter um conhecimento mais técnico para embasar a sua participação. Porque num caso como esse, de uma desclassificação indevida, você tem, além de um dispositivo legal para fundamentar o seu recurso, um
uma jurisprudência forte que vai dar embasamento junto ao seu pedido para que a comissão ou pregoeiro reveja o ato que foi praticado e, se necessário, buscar até o judiciário para que se manifeste quanto a esse pleito. Ciente que o princípio, essa inovação da nova lei de licitações junto às contratações, ela se pauta em transparência e eficiência. A licitação não é um fim em si mesmo. Ela busca a proposta mais vantajosa para a administração. Se esse conteúdo fez sentido para você, se entender sobre correção de falhas e evitar desclassificações indevidas em licitações é uma temática que mexeu com você porque você faz parte da administração pública, ou porque você é pregoeiro, ou é um técnico ou um analista da área das licitações, ou é fornecedor e já sofreu com esse tipo de penalidade, clica no link abaixo, no meu contato, no meu WhatsApp, em que eu irei diretamente junto com você tratar mais de conteúdos específicos sobre essa temática e sobre outros pontos sensíveis da Lei 14.183 que vem trazendo essa renovação pela jurisprudência junto às licitações. Então, se você entende que é o momento de você ter uma consultoria ou um assessoramento ou até um mentor, e será diretamente comigo, estamos te esperando. Clica no link abaixo.